O cordeiro, símbolo de pureza, sacrifício e redenção na Bíblia. O cordeiro nos tempos antigos, na época em que a Bíblia foi escrita, os cordeiros eram animais comuns na cultura judaica. Eles eram criados principalmente para carne e lã, e também eram utilizados em sacrifícios religiosos. No Antigo Testamento, o cordeiro era frequentemente oferecido como sacrifício expiatório pelos pecados do povo. Símbolo de pureza e inocência, o cordeiro é frequentemente associado à pureza e à inocência na Bíblia. Em Isaías 53, 7, lemos: como um cordeiro que se leva ao matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Essa passagem profetiza sobre Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que seria sacrificado pelos pecados da humanidade. Em Apocalipse 14, 10, Jesus é descrito como o Cordeiro que está sobre o Monte Sião. Essa passagem simboliza a vitória de Jesus sobre a morte e o pecado, e sua posição como Senhor e Rei do Universo. O cordeiro como sacrifício expiatório. No Antigo Testamento, o sacrifício de um cordeiro era um ritual importante para expiar os pecados do povo. O sangue do cordeiro era derramado no altar e acreditava-se que ele purificava os pecados e restaurava a relação entre Deus e o povo. Em Levítico 16, encontramos a descrição detalhada do dia da expiação, quando o sumo sacerdote oferecia 2 cordeiros, um para o sacrifício pelos pecados do povo e outro para levar os pecados para o deserto. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é frequentemente chamado de o Cordeiro de Deus na Bíblia. Em João 29, João Batista proclama: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa passagem identifica Jesus como sacrifício perfeito e definitivo pelos pecados da humanidade. Em Apocalipse 5, 6, Jesus é descrito como um cordeiro que foi morto, mas que está vivo. Essa passagem simboliza a morte e a ressurreição de Jesus, e sua vitória sobre a morte e o pecado. O significado do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz tem um significado profundo para a fé cristã. Através de sua morte e ressurreição, Jesus pagou o preço pelos pecados da humanidade e nos ofereceu a salvação e a vida eterna. Ao crermos em Jesus e aceitarmos seu sacrifício, podemos ser reconciliados com Deus e receber o perdão dos nossos pecados. O cordeiro na literatura e na arte. O cordeiro é um símbolo importante na literatura e na arte cristã. Na pintura, o cordeiro é frequentemente retratado como um símbolo de Jesus Cristo. Obras como O Cordeiro de Peter Paul Rubens e O Cordeiro Místico dos irmãos Van Eyck são exemplos famosos. Na literatura, o cordeiro é frequentemente utilizado como um símbolo de pureza, inocência e redenção. Obras como O Peregrino de John Bunyan e As Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis utilizam o cordeiro como símbolo importante. O cordeiro nos tempos modernos. O cordeiro continua a ser um símbolo importante para os cristãos de todo o mundo. Ele é frequentemente utilizado em cultos religiosos e celebrações, como a Páscoa. O cordeiro também é um símbolo de esperança e redenção para muitos cristãos. O cordeiro é um símbolo poderoso na Bíblia, representando pureza, inocência, sacrifício e redenção. O sacrifício de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus é central para a fé cristã e oferece esperança e salvação para a humanidade. O cordeiro era um animal comum na cultura judaica na época em que a Bíblia foi escrita. O cordeiro é frequentemente associado à pureza e à inocência na Bíblia. No Antigo Testamento, o cordeiro era oferecido como sacrifício expiatório pelos pecados do povo. Jesus Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus na Bíblia, pois seu sacrifício na cruz pagou o preço pelos pecados da humanidade. O cordeiro é um símbolo importante na literatura e na arte cristã. O cordeiro continua a ser um símbolo de esperança e redenção aplicando o símbolo do cordeiro em nossas vidas. O símbolo do cordeiro oferece lições valiosas que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Pureza. Podemos buscar viver com integridade e pureza de coração, imitando a inocência do cordeiro. Humildade. O cordeiro é um animal dócil e humilde. Podemos cultivar a humildade em nossas vidas, reconhecendo nossas limitações e dependência de Deus. Sacrifício. Podemos estar dispostos a nos sacrificar pelo bem dos outros, assim como Jesus se sacrificou por nós. Isso pode significar colocar as necessidades dos outros antes das nossas, servir e amar aqueles ao nosso redor.
Confiança em Deus. Assim como o cordeiro confiava no pastor para sua proteção, podemos confiar em Deus para nos guiar e cuidar de nós. Aceitação do sacrifício de Jesus. Ao reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, podemos aceitar o perdão e a salvação que ele oferece. O Cordeiro, um símbolo de esperança. O Cordeiro também é um símbolo de esperança. A Páscoa, a celebração cristã da ressurreição de Jesus, tem o Cordeiro como um símbolo central. A Páscoa representa a vitória sobre a morte e o pecado, e a esperança da vida eterna. O Apocalipse retrata um futuro glorioso onde o Cordeiro, Jesus Cristo, reina vitorioso. Isso oferece esperança para os cristãos de que, através da fé em Jesus, eles também participarão dessa vitória final. Conclusão: o Cordeiro é um símbolo simples, mas profundamente significativo, na Bíblia. Ele nos lembra da pureza, do sacrifício e da esperança que encontramos em Jesus Cristo. Ao refletirmos sobre o significado do Cordeiro, podemos aplicar seus valores em nossas vidas e viver com maior fé, esperança e amor. Que o símbolo do Cordeiro continue a inspirar você em sua jornada de fé.